meninos, tudo bem? Nós vamos dar início agora a um novo assunto que são os polinômios, tá? Então hoje a gente vai estudar o que é um polinômio, vamos ver o grau do polinômio, tá? Então a gente vai falar tudo sobre função monomial e polinomial, tá bom? Então seja uma função que vai de reais em reais, uma função polinomial, de tal forma que ela possa ser escrita desse jeito aqui, ó, f de x é igual a n, x elevado a n, mais a n menos 1, x elevado a n menos 1, e assim vai até a1 vezes x mais a zero. Esse a n aqui precisa ser diferente de zero, e quando ele for diferente de zero, esse n é o próprio grau. A gente chama essa função polinomial também de polinômio. Aí aqui ó, eu coloquei algumas observações a respeito dela. O a n menos 1, a zero, são números reais, então eles são os coeficientes. Deixa eu só pegar uma canetinha aqui, para vocês entenderem. Então, esses aqui são os coeficientes que vão ser os números, tá? Por exemplo, A1, A0, o AN. Esse aqui vai determinar o grau, então ele pode ser 8, 10, 12, qualquer número. O número que ele for aqui determina o grau dele, tá? O que mais? Olha aqui, a gente pode falar que são os termos. Isso aqui, ó, AN, x elevado a n é um termo. AN menos 1, x elevado a n menos 1 é um termo. Aqui é outro termo. Cada um desses que é separado por um sinal de mais ou de menos, se for o caso, é chamado de termo, tá? O que mais que eu posso falar? X vai ser a nossa variável, no caso, e aqui o A0 é o nosso termo independente, porque ele não está junto com o X, tá bom? Se os coeficientes, o A0, A1 até o AN, então, são números reais, então a gente pode falar que a gente tem uma função polinomial ou apenas polinômio. A gente vai usar agora mais polinômio, tá, meninos? E aí a gente não precisa mais de ficar fazendo a distinção que é um polinômio, que é uma função polinomial. Vocês têm que entender que vai ser a mesma coisa. Então, eu trouxe para vocês vários exemplos de função polinomial ou polinômio, tá bom? Então, f de x igual menos 2x mais 2 é uma função polinomial de grau 1 ou um polinômio de grau 1. Ao invés de vir escrito f de x, o polinômio pode vir representado assim também, ó, tá? P de x é igual a, por exemplo, menos 2x mais 2, tá bom? Então, é de grau 1 por quê? Porque o expoente aqui, maior expoente dessa função desse polinômio é o 1. Olha esse outro polinômio, x à quarta menos 3x menos 4. Então, é um polinômio de grau 4, ó, o maior expoente é o 4. O próximo, menos x ao cubo mais 5x quadrado menos 2x mais 1, é um polinômio ou função polinomial de grau 3. E o último, meio x elevado a sétima mais 4x à terceira menos 2x ao quadrado mais 9, também é um polinômio de grau 7. Observa que os coeficientes são os números que vêm na frente, tá? Pode ser fração, número positivo, número negativo, qualquer tipo de número, tá bom? Um polinômio, ele é chamado de polinômio nulo ou função polinomial nulo quando todos os seus coeficientes são iguais a zero. Então, o AN, o AN menos 1, o A2, o A1, o A0, todos são zero. E aí a gente fala que ele é um polinômio nulo. A gente pode denotar isso, escrever desse jeito aqui, ó, quer ver? F de x é igual a zero. Ou pode-se escrever P de x é igual a zero, tá? E aí, todos os coeficientes nulo, então, é como se ele pudesse ser escrito desse jeito, 0x a n mais 0x a n menos 1. E nesse caso, meninos, ele não tem grau, tá bom? E o valor numérico de um polinômio ou de uma função polinomial? É muito simples. O valor numérico é quando a gente tem que determinar o valor daquele polinômio para um determinado valor de x. Então, o exercício vai te dar o x, por exemplo, igual a 2, 3, 4. Você tem que substituir e determinar o valor numérico daquela expressão, fazendo as operações, tá bom? Então, olha aqui, ó. Se f de x, tá, o nosso polinômio, é do terceiro grau, ó, x ao cubo mais 2x quadrado menos 5x mais 4. Ele fala, o valor numérico de f de x para x igual a 2 o que a gente faz? A gente calcula o f de 2. O que é o f de 2? Ó, eu troquei o x pelo 2, então nós vamos trocar geral em tudo, tá, meninos? Então, vamos trocar em tudo. Então, tem x ao cubo, então vai ficar o quê? 2 ao cubo. Mais 2x ao quadrado, então 2 vezes o 2 ao quadrado. Menos 5x, então menos 5 vezes o 2. E mais 4.
Calculando, então, 2 ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 8. 2 ao quadrado aqui vai dar 4, então 2 vezes o 4. 5 vezes 2, 10, mais 4. Continuando, então, vai ficar o quê? Ó, tem mais um produto ali, 8 mais 2 vezes 4, 8, menos 10, mais 4. Então, agora é só fazer continha. Quem é esse f de 2? Ó, 8 mais 8, 16. 16 menos 10, 6. E 6 mais 4, 10. Ou seja, o valor numérico dessa expressão para x igual a 2 vale 10. Mais um exemplo. Determine agora o valor numérico para esse polinômio. Ó, 5x à quarta, menos 2x ao cubo, mais 3x quadrado, mais 10x menos 6, para x igual a 2. Então, de novo, para x igual a 2, então nós vamos calcular o quê? Nós vamos calcular o P de 2. Então, vamos substituir. Todo lugar onde tem x, a gente coloca 2. Então, vai ficar 5 vezes o 2 elevado à quarta, menos 2 vezes o 2 elevado ao cubo, mais 3 vezes o 2 elevado ao quadrado, mais 10 vezes o 2, menos 6. Então, P de 2, vamos fazer as potências, tá? Então, 2 elevado à quarta, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 16. Agora aqui, 2 ao cubo, que é 8, mais 3 vezes 2 ao quadrado, que é 4, mais 10 vezes 2, menos 6. Agora a gente vai fazer os produtos, tá? 5 vezes 16 vai dar 80. Se não souber, pode fazer aqui do lado a continha, tá bom, meninos? Aqui, ó, menos 2 vezes 8 é 16, mais 3 vezes 4 é 12, mais 2 vezes 10 é 20, menos 6. Então, vamos fazer conta novamente, ó. Se quiser pegar de 2 em 2, de 3 em 3 aqui para fazer, tá? Tanto faz, ó. Menos 80 mais 80 com menos 16, então 80 menos 16 vai dar quanto? 64. Aí agora eu vou juntar aqui, ó, 12 com 20, então vai ficar o quê? Mais 12 com mais 20 são 32, não é isso? Menos 6. Agora dá para fazer direto se quiser, né? 64 mais 32 vão ser o quê? 96. 96 menos 6, 90. Ou seja, o valor numérico para esse polinômio quando x vale 2 é 90. A gente pode também, meninos, ter a raiz de uma função polinomial. O que é a raiz? A raiz é quando a gente iguala aquele polinômio a zero e aí você descobre o valor do x, tá? Então, polinômio de x, você igualar ele a zero, você vai descobrir vários valores de x. Quantos valores de x? A gente chama de x', ou x1, x2', ou x2 e assim por diante. Quantos vão ser? Vai depender de quem? Do grau do polinômio. Então, um polinômio de grau 1 tem uma única raiz. Um polinômio de grau 2 pode ter, então, no máximo, né, 2 raízes. Um polinômio de grau 3 tem, no máximo, 3 raízes. E assim por diante, tá? Então, vamos fazer um exemplo? Olha lá. Encontre as raízes desse polinômio p de x. X ao cubo, menos x quadrado, menos 6x. Como que a gente faz? Então, a gente tem que observar e tentar resolver essa equação para quando? Quando o nosso p de x for igual a zero. Então, vamos escrever isso daqui. Então, o x ao cubo, menos o x quadrado, menos o 6x, vai ter que ser igual a zero. A princípio, olhando para esse polinômio, o que a gente pode ver em cada termo? Nesse, a gente pode ver que tem um x em todos eles. Então, a gente pode pôr x em evidência. Se eu coloco x em evidência, quem que sobra do x ao cubo? Sobra o x quadrado. Quem que sobra do menos x quadrado? Menos x. E do menos 6x? Só o menos 6. Então, agora eu posso falar que ou o x é igual a zero, ou tudo isso é igual a zero, porque eu tenho um produto de dois fatores iguais a zero. Então, o primeiro é igual a zero, ou o segundo, x quadrado menos x menos 6, tem que ser igual a zero. Daqui, meninos, a gente já descobriu um valor de x, tá? Seria como se fosse um x1, um x2, tá bom? E aqui, do x quadrado menos x menos 6 igual a zero, a gente tem que descobrir os dois valores de x, que é uma equação de segundo grau. Então, vocês podem fazer ou por soma e produto, ou pode fazer por delta, tá bom? Vocês que vão escolher. Vamos fazer por soma e produto?
Só para relembrar, a gente vai usar bastante soma e produto agora no estudo do polinômio. Então, ó, menos b sobre a. Então, vai ficar menos, o b vale menos 1, dividido por a, que é o próprio 1. Então, menos com menos vai dar mais 1 dividido por 1, que é 1. E o produto é o que? O c sobre a. Quem que é o c mesmo? Menos 6 dividido por 1, que vai dar menos 6. Ou seja, a gente precisa de descobrir dois números que somados vão dar 1 e ao mesmo tempo multiplicados vão dar menos 6. Então, começa pelas possibilidades do menos 6, tá bom? Então, vocês vêm aqui e vão listar. Eu posso multiplicar pelo menos, por exemplo, o menos 1 e o 6, ou o 1 e o menos 6, o menos 2 e o 3, multiplicando, né? E o 2 e o menos 3. Essas são as 4 possibilidades para a gente multiplicar e o resultado dá menos 6, tá? Com números inteiros, meninos. E aí, quais delas, então, a gente vai escolher de tal forma que a soma seja igual a 1? A única possível é essa daqui, ó, menos 2 e 3. Se eu multiplico menos 2 vezes 3, dá menos 6. E se eu faço a soma? Menos 2 com mais 3 dá 1. Então, essa aqui são as nossas raízes. Então, quais são as raízes, as 3 raízes desse polinômio? A primeira que eu encontrei foi o x igual a 0. Depois eu encontrei outras duas. Quais foram as outras duas? O x igual a menos 2 e o x igual a 3. Então, a solução para essa equação, ou as raízes, são essas 3 aqui, tá? 0, menos 2 e 3. Agora, um outro que a gente vai montar o polinômio sabendo as raízes. Então, ó, sendo 2, 3 e 5 raízes do polinômio p de x, cujo grau é 3, determine esse polinômio. Então, se o grau é 3, ele já fala para nós o quê? A quantidade de raízes. No caso, vai ser 2, 3 e 5 as raízes, tudo bem? Então, a gente vai procurar o polinômio mais simples que tem com essas 3 raízes. Quando a gente acha as raízes, a gente está achando valores de x, não é? Ou seja, um x dela deu 2, o outro x foi igual a 3 e o outro x foi igual a 5, que são as 3 raízes. Se eu passo esse 2 aqui para frente nessa igualdade, o que eu tenho? Eu tenho que x menos 2 é igual a 0. Aqui é a mesma coisa, x menos 3 é igual a 0. E por fim, x menos 5 é igual a 0. Com isso daqui, meninos, a gente monta o polinômio. Que jeito? Fazendo a multiplicação, ó. X menos 2 vezes x menos 3 vezes x menos 5. E tudo isso tem que ser igual a 0. Vamos fazer a distributiva aqui, ó. X vezes x é x ao quadrado. X vezes menos 3 é menos 3x. Agora aqui, menos 2 vezes x é menos 2x. Menos 2 vezes menos 3, ó, menos com menos mais, 2 vezes 3, 6, tá? E tudo isso aqui a gente tem que multiplicar por x menos 5. Dá para organizar aqui dentro antes, tá? Ó, menos 3x com menos 2x vai ficar menos 5x, mais 6. E agora a gente vai multiplicar tudo isso por x menos 5. Então, vamos lá, distributiva de novo, ó. X ao quadrado vezes x é x ao cubo. X ao quadrado vezes menos 5, menos 5x ao quadrado. Agora aqui, menos 5x vezes x, menos 5x ao quadrado. Menos 5x vezes menos 5, ó, menos com menos mais. 5 vezes 5, 25x. Agora aqui, ó, 6 vezes x, 6x. E por fim, 6 vezes menos 5 vai dar menos, 6 vezes 5, 30. Então, esse aqui é o nosso polinômio, tá bom? Então, vamos agrupar o que dá para fazer aqui? Então, vai ficar x ao cubo, ó, menos 5x ao quadrado e menos 5, menos 10x ao quadrado, mais 25 com mais 6, mais 31x, menos 30. Então, esse aqui é o nosso polinômio, a gente pode dar um nome para ele, tá? Então, meu p de x, o mais simples possível, vai ser o x ao cubo, menos 10x quadrado, mais 31x, menos 30. Esse polinômio é um polinômio cujo a vale 1. É claro que se a gente quisesse um a igual a 2, 3, 4, a gente conseguiria encontrar também, né, os múltiplos desse polinômio, tá bom? E as funções polinomiais iguais? Então, duas funções, meninos, elas são iguais. A gente pode falar que elas são iguais quando dois polinômios são iguais? Quando elas têm o mesmo coeficiente. Então, eu tenho aqui dois polinômios, ó, que eu trouxe para vocês. Um eu chamei de f de x, né? Função polinomial e polinômio é a mesma coisa. E o outro g de x. Se eu quero que o f de x seja igual ao meu g de x,
o que vai acontecer? Esse meu primeiro e esse meu primeiro coeficiente precisam ser iguais. O segundo coeficiente e o segundo tem que ser iguais. E assim sucessivamente até o último, tá? Então, vamos fazer um exemplo. Ó. Calcule os valores de a, b e c, sabendo que os polinômios p de x igual a 3x² menos ax mais b, seja igual ao polinômio r de x igual a 6x² menos 8x mais 2. Ah, então se eles são iguais, ó, se ele falou que a gente tem que calcular de tal forma que o meu p de x seja igual ao meu r de x, então, ó, o coeficiente que está com a letra elevada ao quadrado tem que ser igual a esse coeficiente, porque também está com a letra elevada ao quadrado. Ou seja, eu já posso falar que o meu c tem que ser igual a 3. Agora aqui, ó, o coeficiente cuja letra está elevado a 1 tem que ser igual ao coeficiente cuja letra está igual a 1. Então, o que eu posso falar? Eu posso falar que o meu menos a tem que ser igual a menos 8. Multiplicando aqui por menos 1, eu vou ter que o meu a é igual a 8. Continuando, o termo independente, aquele que não tem letra de um polinômio, tem que ser o termo independente do outro. Ou seja, o que eu posso falar? Que o meu b é igual a 12. Tudo bem, meninos? Tranquilo? E o gráfico do polinômio? O polinômio também tem gráfico, assim como as funções, tá bom? Então, ele vai ser o quê? Os pontos, x, y, no caso, que a gente vai conseguir determinar, escrever, né? Desenhar na onde? No plano cartesiano. Então, o polinômio de primeiro grau, vocês já estudaram ele, que é a função polinomial do primeiro grau. O gráfico é uma reta, então vocês sabem que ela pode ser inclinada para a direita, né? Quando o meu coeficiente a for positivo. Ela pode ser inclinada para a esquerda, quando o meu coeficiente a for negativo. Se eu tiver um polinômio do segundo grau, que na verdade é uma função do segundo grau, vocês também sabem, o gráfico é uma parábola. Aí, no caso, ele pode ter a concavidade voltada para cima, seria isso aqui, quando o meu a for positivo. Lembrando que aqui é onde corta o meu eixo do y, é o valor do c. Ou ela pode ter concavidade voltada para baixo, quando o meu a for negativo. Tudo bem, meninos? E quanto maior for o grau dessa função polinomial, o que eu posso falar para vocês é que o gráfico vai ficando cada vez mais difícil de desenhar. A gente desenha no ensino médio só o gráfico da função de primeiro grau, do segundo grau e às vezes do terceiro grau quando for muito necessário. Ou então a gente recorre à ajuda da tecnologia. A gente tem um software hoje que é chamado GeoGebra. Ele é um recurso muito bom para ajudar a gente a auxiliar na construção assim, de gráfico, né? De grau mais elevado, que nem um gráfico de terceiro grau, uma função de quarto grau, quinto, né? Então, eu trouxe aqui para vocês verem, ó, exemplo de gráficos de polinômio. Dá uma olhadinha para vocês verem. O primeiro, x ao cubo menos x, então é uma função polinomial que tem grau 3. Olha como que ficaria o gráfico dela. Então, a gente pode falar que as 3 raízes dá pra gente ver, né? Tá aqui, ó, é o menos 1, né? É o 0 e é o 1. Então, ela tem 3 raízes e a gente consegue ver as 3. Trouxe um do grau 4, ó, x à quarta menos 3x ao cubo mais 2x ao quadrado. Aí vocês vão falar, professor, mas só tem 3 raízes? 1, 2, 3? Não é que só tem 3 raízes, é que 2 raízes aqui são iguais, né? Quando a gente coloca que nem o x ao quadrado aqui em evidência, a gente acha 2 raízes iguais a 0. Então, parece que só tem 3, mas são 4, tá? E esse último, ó, menos x à quinta mais 2x ao cubo menos x menos 1, olha o gráfico dele como que é. E aí a gente só encontra uma raiz aqui. Não, na verdade ele tem mais raízes. O que está acontecendo é que a gente pode ter ou raiz dupla, né, que são as raízes iguais, ou raízes imaginárias, dos números imaginários, que aí elas não aparecem cortando o eixo do x, tá bom? Meninos, então a gente para por aqui essa aula e logo mais a gente continua, tá bom? Um abraço, qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês.